Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como gostaria que já estivesse aceso, devo receber um batismo. E como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu não vos digo vim trazer Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assentado. Amados irmãos, graça e paz vos sejam dados abundantemente, por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A primeira leitura nós estamos ouvindo a catequese de Paulo, falando sobre pecado, graça. Paulo vai nos alertar hoje que o primeiro ponto que nós devemos fazer é deixar os pecados mortais e ficar em estado de graça. Hoje as pessoas querem e ficam no pecado achando que está tudo bem, sem nenhum problema. Ok. Mas a gente luta para que eles se convertam. Nós que damos passos na fé, passos de santificação e frutificação em Deus pelo Espírito Santo, todo batizado é chamado por Deus, e aí ele aceita, ele quer, ele deseja, para dar frutos de santidade. É o novo que o Paulo tem a nos dizer, que ele está falando para um povo que cumpre a lei, e não está errado em cumprir a lei. Hoje não tem gente que não cumpre nem lei? Se nem a lei de trânsito, nem a lei civil cumpre, imagina a lei de Deus. Portanto, Paulo vai nos dizer assim: olha, vocês que irão receber o batismo, vai ter frutos de santidade. Esses frutos de santidade é os frutos do Espírito de uma vida interior. A gente sabe quem tem vida interior e quem não tem. Então a vida interior são vidas de santificação. Vidas frutuosas. A oração e o diferencial é fazer as coisas com grande quantidade de amor. Uma oração, a missa, as devoções e, primeiramente, as obras do Espírito, que é o controle emocional, o controle psíquico e o controle de si mesmo. Se você é de Cristo, você precisa ter controle sobre si, porque a nossa inclinação para o mal tende a nos levar ao escuro, às trevas. E a graça tende a nos ficar com a luz e frutificar enquanto luz, filhos da luz.
E a graça santificante de alguém estar na luz é um eterno estado de purificação. Nunca, para quem quer desejo ser santo, é sempre desconfiar de si e confiar mais na graça. Quando eu confio mais em mim, eu confio menos em Deus. Eu confiar mais em Deus e desconfiar dos sentidos, dos afetos, e a graça de Deus me santifica, e a graça de Deus me dá elementos para continuar sempre me purificando até a vida eterna. É aquilo que Santa Teresa nos diz da via da purificação. Olhar os pecados, confiar na graça, se cair, levanta pelo sacramento da confissão. E aí você retoma aquilo que era. Alguém que está caminhando na graça, cai no pecado, ele não produz frutos de santificação, porque está nas trevas, obras da carne. Então, tudo aquilo que é mal vem do pecado. O pior de tudo não é a possessão demoníaca, é o pecado, que é porta de entrada para as outras obras da carne. Então, quando alguém cai e fica, não é de Deus. Quando alguém cai, vai para a confissão, purifica-se dos seus pecados. No Evangelho, Nosso Senhor fez nos dizer assim: naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. O que Jesus está dizendo? Jesus tem vontade humana e vontade divina. Vontade de comer, beber, isso são humanas. Ele tem vontade divina, ele tem uma alma divina. Então Jesus não tem inclinação para o mal, apesar de ele ter nascido da Virgem Maria. Mas a Virgem Maria é pura. Não vai sair mal de Jesus, porque Jesus é bom. Não tem maldade. Nós temos a inclinação. Jesus, ele tem o desejo. É isso que você precisa ter. Desejar. Querer. A hora que ele diz, como eu quero, como eu desejo, eu vim lançar fogo sobre a terra. Eu gostaria que estivesse aceso. Porque o fogo sobre a terra? O fogo não é só para destruir as coisas, é o fogo da purificação. A pregação de Jesus, a cura que Jesus faz, em elementos de purificação. É aquilo que a gente tem no purgatório. É um fogo purificador. No inferno, é um fogo que queima, arde, machuca a alma. Sabemos que a nossa alma é eterna e não existe morte para nós. Existe só a entrada na vida. Ele desejou, devo receber um batismo. Que batismo é esse? É o batismo de sangue. Você tem um batismo, pia batismal, que configura se você é cristão, configura se você é de Deus. Mas existe um outro batismo. É o batismo de sangue. É o que Jesus está fazendo. Eu vou para a cruz. Eu desejo a cruz. Eu quero a cruz. Eu quero te salvar. Eu quero tirar das trevas do pecado e da morte. Eu quero te dar a vida em abundância. Aqui ainda e mais no céu. Como eu estou ansioso até que isso se cumpra. Jesus é Deus. A vontade dele é inclinada para o bem. Então ele está ansioso para que se cumpra. Nós temos ansiedade por aquilo que não acontece. E Jesus tem ânsia, desejo de te salvar.
Só que Ele não vai te salvar sem você. Precisa que você responda. Ele precisa que você diz: sim, eu quero, eu desejo, eu vou. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vim trazer divisão. Por que Jesus está dizendo isso? Existia a Pax Romana. Os judeus estavam certinho lá no templo. O Pilatos e o Herodes, ok. O Herodes eram judeus meia boca, mas estava lá. Permitia o templo, não tinha perseguição, porque o povo lembrava da invasão, da destruição do templo de Jerusalém. Estava tudo ok. A Pax Romana. O tempo, o espaço estava ok para Jesus vir ao mundo. Só que os discípulos evangelizavam e lá na sinagoga já não tinha mais judeus. Na sinagoga tinha também aqueles que iam evangelizar, que são cristãos. Então, na casa do judeu vai ter cristão e vai ter judeu. Na sua casa tem bons católicos e lá tem os católicos meia boca. Lá na sua casa tem católicos, adoradores do único Deus, tem espírita na família, tem candomblé. Então isso causa divisão. É divisão por causa de Jesus. Não é por causa de pecado e por causa de Satanás, é por causa de Jesus. Então Jesus termina. Isso que é o fogo, a divisão por causa dele. Então essa história de Pax Romana, um cristianismo tranquilo, não existe. Em nós vai ter aquele que, pela graça de Deus, pela santidade, vai mergulhar de cabeça nas coisas de Cristo. Então, não se contenta com a minha homilia, vai procurar outra coisa, vai ler, vai entender, ele deseja, ele anseia. Tem aquele outro, uma missa de domingo, um terço, tá bom. Aí tem uns outros que acham que ter uma função da igreja é uma coisa a mais. E fica nessa vida. Jesus vai dizer, não. A divisão que eu trago é uma divisão porque alguns querem, desejam como eu. Outros simplesmente não querem. Então numa família judia tinha lá um cristão e provocava discussão por causa disso. Na nossa também. Todos católicos. Mas tem um que resolve viver a verdade católica. Outro já não. Outro já é igual ao mundo. Está aqui dentro, mas tem pensamento mundano. Está aqui dentro, mas tem pensamentos esotéricos. Está aqui dentro, mas tem pensamentos longe de Deus. Então, a conversão deve ser moral, deve ser na cabeça. A mudança da mentalidade. Como eu queria tacar fogo. Como eu gostaria que essa divisão acontecesse. E essa divisão acontece como? Quando você leva Jesus a sério e não brinca com Deus. Então na mesma casa vai ter católicos, mas na mesma casa vai pessoas que pensam diferente. Retira o que quer e o outro não. Então eu vim provocar divisão. É simples. Um reza 2 terços. Um só reza 1 terço e diz, tá bom, não precisa.
Para que ir na igreja? Para que rezar tanto? Nossa, agora você vai virar santo? Nossa, você não sai da igreja? Nossa, não reza? Nossa, essa casa está cheia de imagens, parece um santuário. Eu vim provocar divisão. Fogo que purifica. E divisão santa. Não é divisão ruim. É separação. Entenda, cada dia vai ficar mais difícil. Você terá poucos amigos e os poucos que tem serão provados. E Jesus vai tirar os dele e vai ficar com aquele que não é dele. Você é de Deus, vai ficar com ele. Você não é, fica com as ações das trevas. Entenda que nosso Senhor te tirou. Lembra que nosso Senhor te escolheu. E sendo escolhido, Ele vai dar todo o suporte da graça para você ficar com Ele. Porque Ele nunca vai te abandonar. Fogo que purifica. Divisão santa. Essa divisão é próprio de nós. Separação. Quem é de Deus já começa a ficar com ojeriza deste mundo. Do comportamento das pessoas, do jeito da pessoa. A gente foge de conversas, a gente foge de pessoas, a gente foge de ações das trevas para ficar em Cristo. Porque a gente não quer perder a Cristo. E a gente não quer perder a unidade com Ele que me leva para o céu. Santo, separado, mártir, testemunho. Por isso, unidos a Cristo, vamos no altar comungar o Cristo força, o Cristo graça para cumprir tudo aquilo que refletimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima. Ofertemos.